Vamos parar de ficar romantizando uma separação e de usar somente este caso da Virgínia e do Zé Felipe para ganhar engajamento e falar de fato quais são as consequências de uma separação. Eu me chamo Anderson Reis, eu sou missionário e terapeuta católico e aqui nós vamos tratar das consequências de uma separação e do que algo que as pessoas não estão falando com seriedade é que os mais prejudicados são aqueles que mais deveriam ser amados, que é a coroa, que é a joia do matrimônio, que é o grande presente de Deus, que são os filhos. Todo mundo chora, nós não estávamos preparados para isso, uma histeria coletiva. Nossa, às vezes eu fico amargurado de ver o comportamento idiota do povo brasileiro e como falta maturidade num caso onde deveria haver uma baita de uma responsabilidade de crianças mimadas, adultas, com pelo na cara, que deveriam estar chamando este casal a uma responsabilidade, mas que não faz isso. Um bando de sentimental idiota que não entende absolutamente nada de amor, porque amar é querer o bem do outro, mas uma geração que vive de sexo e de prazer e não consegue entender a responsabilidade e o dever de um pai e de uma mãe na educação dos seus filhos. E o que isso pode gerar de consequência? E aí, eu já começo trabalhando com vocês nesse livro maravilhoso, O Pai Ausente, Crise de Paternidade, em dados de pesquisa. O que acontece quando um homem e uma mulher se separam na consequência com os filhos? Se você tem interesse, escuta isso que vai te levar a uma reflexão madura. E até mesmo você que chegou aqui, que gosta de bebê reborn, que é todo sentimental, melodramático, é para você mesmo esse vídeo, filho de Deus, para não falar outra coisa. Comparados, tosse, tô gripado, é isso aí. Comparados com adolescentes de condição semelhantes, que são criados pelos dois pais em casa, os adolescentes que crescem separados de um dos pais durante parte da sua infância, ele tem o dobro da probabilidade de fracasso escolar no ensino médio, 2 vezes a probabilidade de ter um filho antes dos 20 anos e tem 1,5 vezes mais chance de ser um desocupado sem ir à escola e sem trabalho por volta dos 18 aos 20 anos. Eu sou isso daqui. Os meus pais se separaram por causa do meu pai, que foi um homem obcecado pelas suas paixões baixas sexuais, que não honrou as palavras do matrimônio e deixou a minha mãe quando eu tinha 3 anos de idade. As pessoas que acompanham o meu canal, que sabem o meu testemunho, têm muita noção do meu caminho. Com 5 anos eu começo uma vida, infelizmente, sexual sendo abusado, uma vida de abuso sexual por homem e por mulheres. Fui abusado sexualmente na minha adolescência. Com 14 anos de idade, eu já saía com mulher casada, tá? Comecei a frequentar prostíbulos e ter uma vida de devassidão. Meu caro, o que o vício faz na vida de uma pessoa? Ele deixa ela escrava e habituada a essas paixões baixas. João capítulo 8, versículo 34. Aquele que se entrega ao pecado torna-se o seu escravo. O que aconteceu com o meu rendimento escolar? Eu repeti 8 vezes. Eu não estou colocando tinta no quadro, eu não estou aumentando porque eu não preciso fazer isso. Eu sou homem o suficiente e trabalho com a verdade. Eu repeti 8 anos, inclusive a 3ª série, 3 vezes e fui expulso de 6 escolas, inclusive da catequese. Sabe por quê? Porque o meu pai que deveria ser em casa, a lei, a moral, e São Vicente Ferrer diz que o papel do homem em casa deve ser o papel de Deus e que ele deve ter com o filho carinho e firmeza, como eu faço com meus 5 filhos. Eu não tive essa presença paterna. A minha mãe tinha que trabalhar, porque o meu pai, infelizmente, em vez de cumprir a sua responsabilidade de ajudar com pensão, queria gastar o seu dinheiro com a mulherada. A minha mãe tinha que trabalhar, eu ficava na rua, conheci a pornografia, conheci a imoralidade e como que uma pessoa nova, sem lei, sem um bom exemplo, eu deveria estar estudando, eu deveria estar focado nas coisas da escola, eu deveria estar aprimorando o meu intelecto, rezando, estando meu pai dentro de casa rezando. Não, eu fui para a promiscuidade e eu não tinha capacidade intelectual de ficar com o livro na mão porque eu era escravo
das paixões desordenadas. E aqui, vai dizer de maneira clara, fraqueza escolar no ensino médio é também o que o padre Narciso Irala dizia de um paciente dele que era o melhor aluno. E aí o menino ganhou um prêmio, foi viajar, quando voltou, era o melhor aluno. Quando ele voltou, ele começou a sentar no fundo, ficou tímido, dificuldade de interação social, olhando baixo. Aí perguntaram para ele, o que aconteceu com você? É que eu conheci o pecado da impureza, eu não consigo pensar em outra coisa. E aqui ele vai continuar dando mais dados. É importante ressaltar que, segundo esses pesquisadores, nenhum desses 3 itens aumenta quando a ausência paterna é verificada pela morte do pai. Isso daqui é muito interessante, porque o pai morreu, não acontece a mesma coisa, mas o pai está vivo e fica ausente, vai gerando tudo isso que eu vou continuar falando. Outros estudos convergem em resultados semelhantes. Ele vai falar, por exemplo, de acordo com um estudo realizado nos Estados Unidos, por um instituto aqui, o crime está mais relacionado com famílias monoparentais do que com raça ou pobreza. Ainda mais interessante é o trabalho realizado na Suécia pelo psicólogo Dukan Time. Ele era da Universidade de Estocolmo. Trata-se de um acompanhamento durante 18 anos. Presta atenção nisso. De todas as crianças nascidas na Suécia, no ano de 1953, cerca de 15 mil, cada uma delas foi submetida a um psicólogo em intervalos regulares. Os que apresentaram maior grau de disfunção psicológica foram os meninos, filhos de mãe solteira e que cresceram sem um pai. Agora veja bem, gente, isso daqui não é uma pesquisa católica, isso daqui foi pesquisado por uma universidade. Não tem como você ficar falando que isso daqui é segmento religioso, que é fanatismo, não. Isso daqui é a realidade de quando uma família é quebrada. Deus não é insensato, ele fez as coisas certas, mas para pessoas responsáveis. E aí ele vai continuar dizendo, o resultado de um acompanhamento de mais de 17 mil crianças menores de 17 anos, realizado nos Estados Unidos pelo National Center, o Centro Nacional de Estatísticas, vai dizer aqui, convergem com essas conclusões. O risco de disfunção psicológica, problemas emocionais ou comportamentais é significativamente mais alto para crianças que cresceram sem pai e é 2 ou 3 vezes mais alto. Ronald e Jacqueline, pesquisadores da Universidade do Texas, publicaram em 1993, no qual avaliaram o resultado de todas as pesquisas quantitativas que analisaram os efeitos da ausência paterna. E dizem eles, a criança que cresce sem pai corre risco maior de sofrer de doença mental, de ter dificuldade em controlar seus impulsos, de ser mais vulnerável à pressão dos colegas e de ter problemas com a lei. A falta do pai constitui fator de risco para a saúde mental das crianças. E aí? Na hora que está numa crise conjugal, que está com dificuldade, por que, senhora Virgínia, que a senhora não foi recorrer ao rosário da madrugada do Frei Gilson? Sabe por quê? Porque a família passa por um combate espiritual. Cardeal Cafarra, que foi colocado pelo Papa São João Paulo II para liderar o Instituto Pontifício das Famílias, ele sabia que a missão dele era elevada. E ele manda uma carta para a irmã Lúcia pedindo orações, porque sabia que ia ser pedreira, e ele não esperava uma resposta da irmã Lúcia. O que ela respondeu? A última batalha será entre Satanás e a família. E se a nossa família tem uma luta terrível contra Satanás, o rosário é o flagelo dos demônios, vai dizer o Papa Adriano VI. Agora, postar na época que está bombando o Frei Gilson sobre o rosário é interessante. Mas agora, a moça acaba de separar e posta uma foto. Coisa mais ridícula, que o colo tudo para fora. Acaba de separar, já põe logo uma foto mostrando metade do seio, uma indecência, uma imoralidade, uma falta de pudor e de modéstia tremenda. Por que não foi recorrer à oração do Santo Rosário para salvar a família e preservar esses danos futuros dos filhos? Você tem dinheiro o suficiente para pagar o psicólogo, o terapeuta, o psiquiatra mais caro do Brasil. Mas sabe qual que é o problema?
Vocês quando casam, vocês são imaturos, vocês não entendem o que é amor. O homem não entende Efésios 5:25, marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quando eu entrei dentro da igreja, que eu coloquei aquele terno preto, eu sabia o que eu estava fazendo. Se o grão de trigo não morre, ele não dá fruto. Ali eu estava morrendo para mim mesmo. É como eu dizer, como Paulo, Gálatas capítulo 2, verso 19, eu estou preso à cruz de Cristo. E quem está preso à cruz de Cristo, como diz Gálatas 2:19, pode dizer como Gálatas 2:20, não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E para Cristo habitar com as suas virtudes, com a sua graça, com o seu amor numa alma, ela tem que desvencilhar de si. Por isso que o evangelho é a regra clara do casamento feliz. Marcos 8:34, os que quiserem seguir-me, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Uma pessoa cheia de paixões, devorada pela vaidade, mas cheio de cobiça, cheio de egoísmo, ela não consegue renunciar a si mesmo, ela não consegue carregar a cruz, ela não consegue seguir a Cristo. E aí na hora que a pedreira vem no matrimônio, não tem sustentação nenhuma. Por quê? Porque a vaidade, o orgulho e o egoísmo, que é o antídoto frontalmente contra o amor, mora na vida desta pessoa e ela não tem condição mínima de enfrentar uma dificuldade conjugal, uma luta no seu casamento. Sabe por quê? Porque casou pensando que o casamento era um conto de fadas e quer ficar vivendo de internet, e quer ficar vivendo de like, e quer ficar dançando, e quer ficar fazendo sucesso. Aí vai fracassar mesmo, mas vai ter o preço. Vai ter o preço. Pais de filho separados, se não for um milagre, mas se não for um milagre, vão para a delinquência, vão para a impureza, vão para a drogadição, vão para a criminalidade. E eu conheço missionário que eu conheci pregando a palavra, que traiu a esposa, que abandonou a família, que teve que ir no velório do filho varado na bala, que teve um filho varado na bala, ele teve que ver o término da vida do filho, porque o filho ficou frustrado. O meu pai era um pregador, representava Deus, depois começou a sair com prostituta, abandonou a família, e a família desse homem inteira está perdida. O outro filho virou transexual, uma outra menina está totalmente fora do caminho da graça. E não era assim quando o pai estava em casa. Cadê o amor? Ah, mas eu tenho o direito de ser feliz. Primeiramente, vocês que são casados têm o dever e a responsabilidade de cumprirem as palavras que vocês falaram diante de Deus. E aí vocês querem amar com a cabeça de baixo seus homens infelizes muitas vezes. Entendeu? Só pensam em prazer. Ah, mas eu não vou conseguir ficar sem sexo, eu preciso de uma vida livre, eu preciso de curtir a vida. Irresponsáveis. Terminou de separar, tá postando foto, tá cantando a musiquinha como se nada tivesse acontecido. Eu separei, tô feliz da vida aqui, tá tudo bom. Não se esqueça que o Padre Pio dizia não, viu? O caminho do divórcio é o caminho do inferno. Quantas almas que estão condenadas agora, sendo trituradas por Satanás e por seus demônios, isso é verdade, tá? Por causa que não cumpriram a lei do matrimônio. Porque não amaram de verdade, porque não quiseram se sacrificar. E aí vai dizer nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 7:24, aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente, que ele edifica a sua casa sobre a rocha. Aí vem ventania, vem tempestade, vem a chuva, bate contra aquela casa. Mas aquela casa não cai, sabe por quê? Porque ela está edificada na rocha. Não é fake. Não é postagenzinha que você vai no Instagram. Não é aquela carinha de piedade olhando para o céu, parece que você está sendo arrebatada, que é aquilo que vale. Isso daí dá para enganar. Sabe o que é coisa genuína? 1 Samuel 16:7, meu povo querido. O homem vê a face, mas Deus vê o coração. É a entrega interior, é o amor que brota de dentro, é o sacrifício, é o desejo de eternidade, é a luta contra si mesmo, é a humilhação com a cara no pó, chega a falar, Senhor, a peleja está grande demais, me ajuda pelo amor de Deus, que sem a sua graça eu não posso nada. É como vai dizer 2 Coríntios 12, é quando eu sou fraco é que eu sou forte, porque é a fortaleza de Cristo que habita em mim, e ai se Jesus não for a firmeza, a rocha do casamento. Mas o que o pessoal acha que é cristianismo? É ficar tirando fotinho?
Cadê os sacrários da igreja? Fica postando foto na Rosário da madrugada, mas por que não vai no sacrário se derramar e pedir auxílio? Por que não vai diante de Jesus e coloca a cara no pó, Senhor? Senhor, Satanás está querendo se andar, devorar minha família. Me salva! Não, tá tudo bem, separa. E os filhos? É isso daqui, ó. E os filhos? É isso daqui, ó. Aí vai dizer aqui, ó. Portanto, os diversos estudos coincidem em atribuir graves consequências à ausência paterna em múltiplos campos, que vão desde problema no desempenho escolar até consequências criminosas. E aí mais uma pesquisa. Pesquisas realizadas por psicólogos e sociólogos mostram claramente a relação entre delinquência juvenil, homicídio, desajustamento social, toxicodependência, crimes sexuais graves, inclusive violação, estupro, entendeu? Entre pessoas que crescem sem pai. Embora não haja tanta incidência quando a falta é a mãe. Pelo contrário, a presença do pai durante o crescimento revela-se fator fundamental para o controle dos impulsos. Aí, ó, o pai é lei, entendeu? Eu sou a lei dentro de casa. A minha esposa tá falando 1, 2, 3 vezes, já logo me chama. É só eu levantar a voz. Gabriel, Maria Clara, na hora. Pronto, meus filhos são apaixonados por mim. Eu fico todo dia com ele. Graças a Deus eu consigo ser um pai presente. Eu não tive um, mas eu não fico melindroso. Eu sofri demais e tal. O que eu vou fazer na minha vida? Eu não sou determinado pelo sofrimento que eu tive na minha vida. Eu sou responsável pelas escolhas que eu luto para vivê-las diante das circunstâncias da minha vida. Eu sou livre para escolher. Eu escolhi viver na graça de Deus e lutar para ser o melhor pai do mundo. Pronto. Mas os meus filhos são criados com amor e com limite. E são crianças extremamente saudáveis e felizes. Mas tem que ter o pai. Aí vai falar, ó, autocontrole e empatia, capacidade de compreender o sofrimento dos outros. O mesmo FBI reconhece que as taxas de criminalidade, olha a pesquisa de psicólogos e sociólogos, o mesmo FBI reconhece que as taxas de criminalidade são mais altas onde os partos de mães solteiras são mais numerosas, isto é, família sem pai. E com base nesse dado, pode-se subscrever a expressão do psicanalista canadense Guy Corneau. Pai ausente, filho malogrado. O que é malogrado? É fracassado, é frustrado, entendeu? É mal sucedido. E aí? Tudo bem? Todo mundo na internet chorando. Ai, meu Deus! O que eu vou fazer na minha vida? Eu perdi o sentido da minha vida. A Virgínia e o Zé Felipe separou, mas o que eu vou fazer na minha vida? Nossa, pra onde que eu vou? Eu estou me sentindo... Ai. Ninguém fala dos filhos. Ninguém. Lógico, a gente está numa era de egoísmo, de bebê reborn. Cadê as pessoas preocupadas com isso para chamar esse casalzinho à responsabilidade? Agora vamos lá ver, né? Consequências na vida espiritual? O padre Kentenich alertava. Vivemos um tempo sem paz e vivemos também uma época sem Deus. Ele diz claramente que na época, o padre Kentenich, e tudo está nesse livro aqui, que eu vou deixar o link no final, de um kit explosivo para você, mas explosivo mesmo. Vai explodir a sua cabeça na realidade. Vai dizer aqui, ó, quando começou a crescer a ausência paterna, foi declinando a crença em Deus. Né? Por quê? Vai dizer aqui, ó, porque a paternidade humana é a imagem da paternidade divina. Quando uma criança não tem referência paterna, ela perde a capacidade de se relacionar com Deus Pai. Eu já fiz live no meu canal explicando por que Santa Teresinha tem uma confiança e um abandono profundo com Deus. E o livro que eu tenho aqui na editora sobre Santa Teresinha, Um Caminho Todo Novo, explica isso. Justamente por causa da relação com o pai dela. E aí tem uma coisa que Freud dizia, né? E ele estava muito errado. Não inventamos Deus por causa do pai. Nós rejeitamos Deus por causa da ausência do pai. E aí? O pai, quais são os seus deveres fundamentais? A educação da alma e a educação do corpo. Nossa, como fica difícil levar uma criança a crer em Deus quando houve uma ruptura familiar, como vai dizer o padre Kentenich. Um dia eu fui educar a minha filha, a Maria Clara, e falar de Deus, e aquilo foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu estava explicando quem que era Deus Pai para minha filha. Eu falei, filha, imagina um pai alegre, amoroso, firme, e comecei a falar algumas qualidades de paternidade.
humana. Falei, filha, você imaginou? Ela falou, pai, esse daí é você. É o senhor, papai. Poxa, naquele dia eu falei assim, nossa, eu tive a vida toda arregaçada. Toda arregaçada. Mas olha o que 2 Coríntios 5,17 vai dizer. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Irmãos, eu posso falar uma coisa para vocês? Eu sou 1000 vezes mais feliz do que esses caras instagramáveis, que fica pagando de rico, que fica mostrando conforto, isso, tudo, aquilo. A maioria dessas pessoas tem uma frustração pessoal enorme. Eu atendo todo dia como terapeuta, eu sei como funciona essa parada. Entendeu? A grande realização da vida pessoal é o amor de Deus e as virtudes. Aristóteles dizia, o homem feliz é o homem virtuoso. E a família tem que ser fundada nisso. E é isso que faz o homem feliz. Poxa, eu tive uma família destruída, toda arrebentada, e vejo um testemunho desse, é a maior alegria da minha vida. Agora me diz uma coisa, do que vale ter mais de 500 mil comentários numa postagem? Aí o pessoal começou a falar, né, que era para ela recuperar a imagem dela que foi criada por causa da CPI das Beth, e que isso daí era fake, que depois foi como foi com o Gustavo Lima, não sei. Eu não sei da vida pessoal dela. É que a internet só fala dela e eu quero aproveitar isso daqui para jogar um pouco de realidade na cabeça das pessoas. A realidade é, não souberam amar de verdade. São fortes para ganhar dinheiro, mas são fracos para amar. São fracos para educar. São fortes para olhar para a sua vida, mas são fracos para cumprir com seus deveres e responsabilidade. Na hora de transar, eu quero gozar gostoso, não é? E aí, na hora de fazer, de virar o zoinho, foi da hora, não foi? Sabe o que o Papa João Paulo II dizia? O maior prazer que o homem pode ter é o sexo. Por quê? Por causa daquilo que ele gera. Deus ele concede um prazer tão extraordinário em virtude do peso da responsabilidade de educar. Só que sabe o que o povo de hoje quer? Eles querem o gozo, mas não querem a responsabilidade. Isso é bíblico. Mateus 24:12. Ante o crescimento da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. 2 Timóteo 3:1. Nota bem o seguinte, nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão fanfarrões, egoístas, avarentos, e ele chega uma hora que fala desalmados. Pega a sua Bíblia e lê as características que Paulo dá como um profeta de Deus para a debilidade comportamental do homem nos tempos difíceis. E é isso que a gente vê. E sabe o que você tem que criar no seu coração? Uma revolta. Uma revolta contra o quê? Uma revolta contra essa vida mentirosa de Instagram. Uma revolta contra essa vida mentirosa de prazer e dinheiro. Você pode ser uma pessoa próspera, você pode trabalhar, você pode ter o seu dinheiro, não é imoral, inclusive é muito bom isso. Se você tiver responsabilidade e virtude. Mas sabe que revolta que você tem que ter? Contra essa vida medíocre e moral. Sabe o que você tem que ser? Você tem que ser o melhor pai do mundo, o melhor educador do mundo, o melhor esposo do mundo. Você, minha senhora, você que é mãe, você tem responsabilidade. Você tem que ser a melhor mãe do mundo, a melhor educadora do mundo, a melhor esposa do mundo. Busque isso. Entendeu? Olha para essa sociedade dominada pelos poderes do inferno e não aceite isso na sua família. Vire o jogo. Vire o jogo. Tá bom? E esse é o recado que eu deixo para vocês aqui. Esse vídeo, ele teve utilidade na sua vida. Por favor, compartilhe. Compartilhe. Se você não sabe se comunicar bem, se você não tem canal para ficar falando essas coisas, me ajude com que esse conteúdo chegue. Seja a extensão do meu apostolado. Joga em grupo de WhatsApp, bota o link no Instagram, porque nós precisamos dar um chacoalhão e chamar as pessoas à realidade. E se você quiser entender mais desses problemas, eu vou deixar esse kit para você aqui, mas com baita desconto. Eu poderia não dar desconto nenhum, porque isso daqui, diante desse conteúdo e do que está acontecendo, pode haver um grande interesse. Mas eu vou dar um desconto muito bacana, não vou falar como, quanto. Se você quiser saber, entra lá no meu canal. Esse livro aqui, ó, poderosíssimo. O Pai Ausente, Crise de Paternidade. Eu falo para vocês, não há nada escrito com tantos dados dos tempos de hoje, mas com tanta verdade e veracidade que nem esse livro aqui. Junto com isso vai o outro aqui chamado Marido, Pai, o Apóstolo. Livro poderoso, maravilhoso, para os homens entenderem o seu dever como marido, pai, apóstolo. E esse Paternidade e Masculinidade, que foi um livro que eu busquei vários autores para falar sobre educação, serve por pai, para mãe. Aqui tem Santo Afonso, Santo Antônio Maria Clarete, Santo Tomás de Aquino, Padre Michael Miller e Padre Manuel Bernardes, é uma bomba.
Agora, se você está precisando de um terapeuta para tratar temas de masculinidade e matrimônio, eu vou deixar aqui embaixo o meu contato e você pode me procurar. Já está quase cheio, a gente já vai começar a entrar com fila de espera, tá bom? Rezem por esse meu trabalho, porque graças a Deus está dando bastante fruto. Mas se for necessário fila de espera, tenha um pouquinho de paciência, que pela graça de Deus eu poderia ajudar pessoas que estão com crise em família, porque eu estou estudando isso, eu estou fazendo pós-graduação sobre isso, eu estou focado nisso e pela glória de Deus, nós veremos o triunfo do Imaculado Coração de Maria nas famílias, tá bom? Deus te abençoe e que esse vídeo tenha sido útil para a sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus até o próximo vídeo.